Olá, estamos no ar com Arquitetura e Design, sobre tudo que tem fora e dentro de casa. Tá um calor lá fora e aqui a gente está no ar-condicionado para conseguir pensar, não é? E passar para você algumas informações muito legais. Nós estamos hoje com a arquiteta Clarice de Biagi. Tudo bem? Tudo jóia. Muito obrigada por ter aceito o convite. A Clarice está trabalhando em Punta del Este. Fica uma semana aqui por mês, é isso? Isso. E encontrou um espacinho na agenda para vir falar com a gente. Olha que maravilha. Fiquei super contente com isso. Muito obrigada. Daqui a pouco a gente conversa. E a Graça Craide, que já é veterana no arquitetura, né? E design. A Graça está com uma exposição, ela é artista, uma exposição aberta em Capão da Canoa, no Centro Cultural lá de Capão, né? E em março vai abrir aqui no Érico Veríssimo, Centro Cultural Érico Veríssimo, lá no calçadão da Rua da Praia, uma exposição também. Ela está bombando aí nas redes. Muito bem. Muito obrigada por ter retornado. Minha alegria, não é? querida. Esse ponto de luz, assim, no cenário, que maravilha. É para te agradar, meu bem, que eu sei que tu olha repara. só, olha tudo, os brincos. Devia ter vindo com os brincos do show do Ornés, não vim. Ai, tô lamentando tanto. Vai ter que voltar aqui em março, sinto te dizer, para eu me paramentar com brincos de show, não é? Para te receber. Meninas, a gente vai ao intervalo comercial, mas antes eu vou lembrar que nós estamos ao vivo pelo Facebook da RDC TV. No meu Facebook eu faço uma coisa chamada Watch Party e as pessoas podem assistir pelo meu Facebook também, olha que legal. Quem estiver online agora pode assistir pelo YouTube, pelo Twitter, a gente está nas plataformas digitais todas. E a gente está com o tablet aqui em cima da mesa. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, a gente pode usar o WhatsApp da TV e falar com a gente. Olha que legal, não é? Então tá, a gente vai agora ao intervalinho comercial, 2 minutinhos, toma uma aguinha e volta para conversar contigo a respeito de projetos de arquitetura residenciais, corporativos, comerciais e obras de arte, que a gente adora esses 2 temas. Até já! As meninas estão numa conversa, que se acharam amigas, parentes, é uma loucura. Este cenário é uma loucura. Todo dia acontecem encontros aqui, é impressionante. Mas a gente quer conversar com a Clarice de Biagi, arquiteta, enquanto a Graça Craide, artista, fica sentadinha ali, nos olhando. E tem uma coisa no chão ali, uma sacola, não estranha, a gente não errou, não deixou uma coisa errada no cenário, não. Quem enxergar uma sacola no chão ali é uma surpresa que ela vai fazer para mim. Então a gente está deixando isso assim mesmo, faz de conta que não tem nada. Mas eu quero saber da tua vida, me conta essa questão de estar em Punta e estar aqui, me dá uma geral para a gente entender. O que a Clarice de Biagi está fazendo hoje? Bom, obrigada pelo convite, né, Leone? Super obrigada. A gente teve um projeto de vida, eu e meu marido, e a gente tinha o desejo de morar no Uruguai. A gente fez esse plano ano passado de passar 1 ano, que a gente renovou os votos para mais 1 ano agora. E nesse período eu já vinha desenvolvendo assim, entendimento do trabalho em Punta, em Montevidéu, entender um pouco como é que é o mercado. Eu estava conversando com a Graça. É um país que tem muito menos habitantes, tem uma dinâmica diferente, um estilo de vida diferente e, consequentemente, uma forma de trabalhar num outro timing, assim. Então, eu tenho uma empresa aqui que eu tenho 3 sócios queridos que possibilitaram ter essa empresa e possibilitaram que eu tivesse esse ano em Punta, que é a Patrícia, o Maurício e a Samile, que são ótimos. E a gente criou a Fractal Arquitetura, que é uma empresa mais leve, que faz coisas mais, assim, que a gente possa se divertir trabalhando, né? Eu venho de um escritório que era do meu pai de 50 anos, enfim, então essa repaginada faz parte, assim, dessa nova Clarice, digamos. Um refresh na vida, refresh esse na empresa, novo momento, de todas as assim, maneiras, exatamente. né? Então, o Uruguai na área de arquitetura, é uma atração irresistível, é né? muito legal, ele tem profissionais bons do mundo inteiro, né? Assim, Isso. argentinos, tem Punta realmente tem gente do mundo inteiro hoje que vive em Punta del Este. Que não mora tem nada lá. a ver, aquela Punta del Este do final do ano é muito diferente da que é durante todo o ano, né? É uma comunidade super legal, as pessoas que moram lá,
escolheram estar lá de maneira geral, elas não estão lá porque foram transferidas, não, elas estão lá Sim. porque elas poderiam Foi uma morar escolha, em qualquer né? lugar e decidiram morar lá. O meu filho estuda numa escola bárbara, que é uma escola internacional, então ele tem colegas da Costa Rica, Do mundo todo. da Venezuela, que é uma coisa muito legal, assim, essa experiência da escola, a escola tem uma coisa de agregar as pessoas, e por aí eu fui conhecendo um monte de gente, né, tanto brasileiros como argentinos, como uruguaios, assim, assistimos a Copa do Mundo juntas, vejo. Olha! Tem que ter civilidade, né? Foi assim, um aprendizado para todos e foi Sim. super legal, né? E claro, a arquitetura em Punta tem todas as visões, a gente tem desde de Punta, Península, aquele desenvolvimento super grande imobiliário, a José Inácio, né? E vários condomínios que estão se criando. Pois é, e o teu trabalho lá, tu já tens coisas executadas ou projetos em andamento e tudo lançados, mais ou menos em que região, assim, como é que tá Eu fiz, assim, muitas a tua vida profissional? plantações, digamos assim, né? Algumas coisas que a gente fez alguns estudos para Carrasco, de casas antigas, bem no âmbito de estudo, de criar um produto para a terceira idade, que não fosse... Porque as casas em Carrasco são tombadas, então a gente criou um produto super legal, double use, para pessoas mais velhas morarem sem ser uma geriatria e que tivesse jovens juntos. Então a gente fez esse estudo e em Punta a gente fez uns estudos para a Península e, enfim, nada se desenvolveu ainda porque é pouco tempo, né? Um ano é muito pouco tempo para a gente ser... A arquitetura é nada, É né? nada, né? Eu fiquei impressionada que já tem as coisas, andamento, e aí eu em fiz um andamento, apartamento, né, Graça? assim, uma montagem de um apartamento que ficou bem legal. E agora para uma super amiga querida, que é brasileira também, advogada, e que se descobriu fazendo bolos super interessantes. Mas a gente tem fotos sobre isso tudo, assim, se for possível, Ramiro, vamos mostrar imagens, vamos passear pelas imagens, aí a gente aprimora um pouco mais as questões sobre cada trabalho que a Clarice está desenvolvendo, encaminhando, né, lá em Punta del Este, que todo mundo adora, né, quem nunca foi a Punta quer ir, quem já foi quer voltar. E agora tem uma questão dos cubanos indo para Punta não, para Uruguai, pelo Brasil, né? Que louco isso. Eu até o país. já tive um problema num ônibus que eu voltei, que o ônibus parou, que não deixaram os cubanos entrar no Brasil. Eram cubanos também que tinham feito um caminho maluco e estavam tentando entrar de ônibus, mas eles eram... Deu até uma confusãozinha, assim, mas também meio... Mas... O Uruguai, de maneira geral, recebe, né? Tem muitos venezuelanos no Uruguai, muitos, assim, inclusive na escola do meu filho, que vieram nesse processo. Pois é, tu falaste que tem venezuelanos. Tem vários venezuelanos. Olha só, agora a gente está com imagem. Esse aí é um antes e depois. Esse é um projeto aqui em Porto Alegre, da Fractal, que é o Complex Skate Park, que era uma pista de skate, que tinha um restaurante que a gente deu uma atualizada, mudando o uso dessa pista. Se mantém uma pista nova. Acho que ele tem que... Pode mudar a imagem. Vamos passar para a seguinte, a foto seguinte. Está misturada. Essa está misturada. Essa aí é um escritório. Essa é um escritório de advocacia aqui em Porto Alegre, também um projeto da Fractal. Que ele era ele é uma sala que fica pequena, grande, enfim, mas acho que como e tem uma vista uma incrível, vista maravilhosa, né? do Guaíba ali que aparece. E como é que tu lidaste com a vista? Tem persianas ali? O que tu tens? Tem uma tela solar ali que baixa, tem duas agora até, porque como é uma fachada oeste, ela é uma fachada que tem uma incidência de sol bastante, a bem insolação grande. bem forte. Todas as divisórias têm persianas dentro, justamente para não perder essa questão da vista. Então, quando não tem necessidade de estar fechado, fica tudo aberto. Certo. Nesse caso, as fotos são do região, Dona Dulce. o Marcel Dona Dulce, querido. Em que região fica esse ali escritório? no Crystal Tower. É por isso que tem essa vista maravilhosa. É por isso que tem essa vista. Estava tentando me localizar ali pela imagem. Na Zona Sul. Certo. E aqui é a recepção. Aqui é a recepção, aí até a gente fechou as persianas para poder, certamente, o Dona Dulce, para poder tirar foto, né? Porque é super iluminado. Sim, assim. tem o que se chama estouro de luz, conforme o horário. Exatamente. Então a ideia desse projeto era que não fechasse para vista, mas tinha que compartimentar e caber todas as funções do escritório, salas de reuniões, uma sala para outros advogados, enfim. Essas salas tu recebes, elas sem nenhuma compartimentação, tu que cria ou ela já tinha alguma? Não tinha nada. Essa aí veio no osso, assim, ela veio... Quantos metros quadrados? Tem 80 metros. Eram duas salas que a gente juntou, né? Então, depois, numa outra foto aparece que teria duas portas. Uma a gente fez um painel para
de simular, teria 2 portas de entrada, né? Porque no corredor a gente não pode mexer. Claro. Sim, no corredor não mexe. No corredor a gente não pode mexer. A gente pode continuar olhando imagens, se nós estivermos com elas no ponto, para a gente entender essa questão. Os espaços comerciais, em geral, hoje em dia, vêm assim, né? Vêm totalmente abertos. Eles normalmente, a maioria, esse conceito os tem novos, eles chamam de corporativo e que são andares inteiros que podem ser abertos, ou esses pequenas fragmentações, essas junções de 2 em 2 salas, assim, que é o caso ali do Crystal Tower, desse projeto. Em cima, por exemplo, são andares inteiros. Certo. São andares inteiros, assim, como 300 metros para companhias maiores, enfim. E depois são salas de 40 metros que tu faz juntando, assim. Sim, tu deixa a sala, Esses são os detalhes dessa madeira que eu achei super bonita, que a gente usou. Que madeira é essa, Clarice? Era tipo ela remete para um jacarandá, entendeu? São todos... Os veios, né? Os veios, Essa sala de reuniões que junta com a sala... com a sala do advogado titular, né? Hoje ela já deu uma atualizadinha também. O projeto a gente tem sempre uma dinâmica, né? Sim. A gente entrega essa recepção, que aparece ali aquelas cortininhas que eu disse que pode abrir, e sempre tem o vidro para trazer a luz. Aquele tecido eu mandei fazer na Casa Rima, eu desenhei para combinar com o tapete que o cliente tinha comprado. Aí a gente fez assim... É um tecido... Eu desenhei o padrão e mandei imprimir na Casa Rima, que é ótimo, né? Porque Sim, e aí ele está colado ali. Ele está colado, como um papel de parede, só que é um tecido, assim. Certo. Tu não satisfeita com as criações da arquitetura, já vamos fazer parede super também. Emocionante poder fazer e imprimir. Muito bom. Essa é uma sala de um dos advogados, que é uma sala menor. Com uma cadeira maravilhosa. Que ele ama porque é toda pequenininha, assim, então ele curte muito. E tem obras de arte. No anterior tinha uma obra, acho que uma pintura, né? Tem. Esse advogado gosta muito de Florença, então aí a cúpula de Brunelleschi, na outra tem ali algumas coisas do... eu acho que é do... Leonardo da Vinci, tem algumas coisas, várias Alguma obras, reprodução, assim. né? Alguma reprodução. Certo. Aí essa prateleira que ele queria com os livros. Sim. É interessante ter o painel atrás e as... porque ele queria ser um escritório moderno, mas ele é muito tradicional, então tinha que ter assim um meio termo entre uma coisa tradicional e a madeira. A gente trouxe um pouco essa questão mais tradicional. Certo. É outra visão, aberta aí, né? E as cadeiras são maravilhosas, né? Aquela anterior era Herman Miller. Era a Cetu anterior? Não, acho que não. Não, ela era uma... E o Acetu é essa aí. Isso é a Acetu. E essas são aí, as né? portas, aquelas que abrem e vedam, né? Tanto termicamente como acústica. Aquelas portas acumuladas, elas sobem. Eu não sei como é que chama, é quase camarão, assim, né? Elas vêm e viram... Uma sanfona, né? Ela não chega a ser sanfona. Eu não sei como é que é o nome, porque... É o FCOR, assim, o nome da porta, né? Só tem um fornecedor, na verdade. Sim. E ela tem uma tranca, assim, que ela se expande para os lados e para cima e para baixo. Então ela veda, assim, ela não é uma porta que fique solta, assim. Sim. Ela vira uma parede. Ela vira uma parede. Parede. E no teto tu fizeste a gente fez um estudo acústico, né, iluminotécnico. Então, todo o teto tem a questão acústica para não reverberar. Tanto o carpete também tem um aspecto acústico, porque hoje a acústica para mim é uma coisa que a gente tem que percorrer, assim, porque atrapalha muito o ambiente de trabalho, um restaurante, um ambiente comercial, restaurante principalmente. É muito desagradável, aquele alarido, é muito desagradável quando não muito, tem um tratamento acústico, né? E a gente tem essa preocupação, sabe? Quase que uma obsessão. E agora assim. uma coisa que eu queria falar contigo, extra o teu projeto, mas tem tudo a ver com o momento. Tu falavas agora na questão acústica, né? Os materiais que se fazem, aqueles sanduíches acústicos, tudo isso. Com a recente tragédia agora com os meninos lá do Flamengo, né, os garotos da categoria de base lá, eles havia uma estrutura que tinha um sanduíche, no meio tinha um material de isolamento acústico e tudo isso. No caso de fazer um projeto corporativo como esse, com questões acústicas, existem materiais, né, antifogo, que não propaga fogo e tudo isso, mas tem algum que seja muito prático, que possa fazer um teto com ele, que tu tenha na memória agora, que tu te lembre?
Olha, o mais tradicional, né, Leone, que é o que é o mais usado, que também é confundido com, que desde a Boate Kiss tem essa questão do material que foi usado, inclusive ventilam que esse material que tinha no container tinha os mesmos componentes, né, Sim. que liberava o tal gás, enfim, Cianureto, né, cianureto. Tem vários materiais excelentes, super competentes, só que tu não compra na loja de colchão, Claro. né? A gente compra num ambiente, num lugar, tem o Sonex, que é esse que tu cola, que usam aqui, que a gente tem. Aqui na TV a gente que tem várias é. cores. A gente, quando fez o Hashi, o primeiro Hashi, que é projeto nosso, ainda com meu pai, a gente usou o Sonex e ninguém percebia que tinha no restaurante. Porque a gente fez um recurso de iluminação que não aparecesse e tinha uma boa resposta acústica, né? Não era um ambiente que a gente falava e reverberava, né? Sim, sim. Então, assim, hoje tem, inclusive, profissionais que fazem esse cálculo, né? O ruim sempre nessas tragédias que é o improviso e a negligência, né? Alguém negligenciou a forma como estava instalado esse equipamento, né? Então, isso que é muito triste, que a gente fica muito triste, porque a gente faz tudo de acordo com as normas, etc e tal. E quando a gente vê uma coisa dessa, a gente fica, nossa, como é que pode, né? É impressionante, como é que né? isso pode acontecer, né? Com crianças ainda, né? Tá? Adolescentes, mas para mim são crianças. Eu né? ouvi uma entrevista de um profissional que dizia que aquele equipamento, aquele material usado lá, ele poderia ser tolerado para uma estrutura de um escritório de uso diurno, né? Que as pessoas estavam todas alertas, acordadas, trabalhando ali, qualquer problema, as pessoas evacuariam o local. Mas que para pernoite, assim, que não é indicado, porque realmente, e não tinha muitas rotas de saída, né? Porque na verdade aquilo ali é uma improvisação. Era. A gente viu uma entrevista, né, de 2004, alguma coisa assim, que... um dirigente dizendo que era momentâneo. Era o famoso temporário. Temporário que vira fixo. Que vira né? fixo e mesmo que fosse temporário, existem containers para habitação, existem containers que não são para habitações. Containers habitáveis, containers para comércio, como esse especialista falou. Isso. Então, assim, mesmo em sendo temporário, tem que observar se você está comprando um container para viver, para trabalhar, porque tem vários coeficientes, né? De segurança. Isso não é brincadeira, né, Leone? Não é. A gente viu que pegou fogo na estrutura metálica, né? O metal pegou fogo. E o que ocorre? O calor interminável faz com que o ar-condicionado nunca seja desligado. O ar-condicionado, se nunca for desligado, ele vai pegar fogo. Tem um limite próprio aparelho de ar-condicionado, né? Sim. Ele vai ter um momento que nunca desliga o compressor. Então é lamentável. Acho que tu podia falar mais sobre isso, porque a gente está enlouquecidamente usando ar-condicionado nessa época. Né? Temos que desligar de quantas em quantas horas, pelo menos. Não, é que ali que um dos especialistas falou que era tão quente, tão insalubre, falando assim. Lugar. Que o ar nunca dava conta e nunca desligava o compressor. É. Um ar normalmente ele liga, daqui a pouco ele desliga, daqui a pouco ele liga. Automaticamente. Ele atinge lá. Ele cai, né? Quando ele cai, 22 graus, mas ali diz que era uma coisa tão quente que isso são teorias, né? A gente não sabe, exatamente. Eu falo sobre o que eu vi de imprensa, né? Não tem... Mas, gente, vamos ao intervalo, dar uma descansadinha e voltamos para continuar com a Clarice de Biagi falando sobre seus projetos em Punta e aqui em Porto Alegre. Até já! Tem muita gente querida nos assistindo pelo meu Watch Party no Facebook. O Paulo Roberto Zopas, inclusive, está comentando. A gente falava há pouco a respeito da tragédia lá no Rio de Janeiro, no Flamengo. Ele dizia, bom assunto, ar-condicionado é importante, mas os aparelhos têm limites. Graziela Braga, Michele Leitz, Marise Farinon, muita gente assistindo. O César Prestes foi o primeiro a entrar, como sempre. Obrigada pela audiência diária, uma beleza. Bem, né? Sabemos já que tem alguém assistindo 24 horas, obrigado. Ele está viajando, está voltando e está assistindo, viu? Ele não está dirigindo, atenção, não pensem mal. A gente vai mostrar de novo aquela estrutura de antes da pista de skate que foi modificada, né? Com a foto logo depois, com a foto do depois dela alterada, para vocês terem uma ideia. A gente está com ela na tela aí e a gente pode mostrar já como é que ficou. Isso é antes, né? Agora vem o depois, que a gente incorporou a pista ao restaurante, mudou completamente, né? Olha que incrível! A gente transformou em mesas, fez um deck.
A primeira proposta era cobrir toda a pista, a gente foi discutindo que seria super complicado e a gente acabou fazendo um acesso para dentro, assim. No inverno eles botam tipo um fogo de chão. Ai, maravilhoso. Ficou assim um lugar super legal, isso aí como desbomba, sabe? Tipo, bomba muito, ficou assim. muito interessante, né? Diferente, assim. E é no meio da cidade, né? Ele fica eu adoro ali, ser surpreendida. Ele é bem assim, ninguém né? imagina que vai ter. Isso tem aí. almoço lá, Graça, quando vocês quiserem, Leone, tem almoço, tem restaurante, é uma comida assim gostosinha, um bifezinho mexicano, tem um café, tem um container para fazer uma parrilla que depois chegou no complexo ali que a gente projetou. Mas aí de uma empresa super séria de container, que dá garantia, que dá toda essa... Tá, qual é a rua onde fica o endereço, mais ou menos, para as Fica, pessoas saberem? Tem o viaduto da Carlos Gomes, tem aquela alça, né? Sim. É na alça. Na quando alça. a gente faz A a Protásio? volta... É, exatamente, quando faz a Protásio. E chega lá pela Protásio. Chega lá pela Protásio. Bem na alça tem um estacionamento, né? Certo. Então aí a gente bem tem na esquina ali. uma noção um É pouco onde da tinha o pista. McDonald's. Na outra esquina. esquina. Exatamente na outra esquina. Se eu vier da Zona Sul, eu pego a direita na Protásio, Certo. na alça, e eu continuo à direita. Ah, sim. É uma Sei. ilha que tem ali, Sim, que é o complexo. Muito bem, já entendemos. Que lindo que ficou, tem um clima assim, não parece Porto Alegre, não parece, sei lá o que, né? Um dia Parece a gente que pensou, e são lugares que a gente vai, parece que a gente está viajando, coisa boa, né? todas as fotos do Dona Dulce, tá? Assim, só pra... Marcel, Dona Dulce, com Super os nosso devidos fotógrafo. créditos. Aí queria dar um oi para a Gazela a Braga, que mandou um oi, querida, amada, também, beijo para ti. Nivaldo Feliciano, Cléo Paladim, olha só, muita gente tá bombando o nosso Facebook aqui, a nossa audiência, que bom. Vamos mudar a imagem, Ramiro? Vamos ver o que a gente tem depois? Vamos ver o que vem pela frente. Vamos ver qual é a surpresa É, uma que vem surpresa. depois desse projeto. Mudar a foto, por favor, para a gente continuar viajando. Isso é um apartamento em Punta também. Entramos no apartamento em Punta, a gente adora. E acho que pode passar a foto, tem outras mais. Assim. Vamos mostrar outras imagens, que esse é só um detalhe do apartamento. Pode passar para a seguinte, para a gente ver o conceito do projeto da Clarice de Biagi. Na verdade, isso era para ser um apartamento rápido, né? Não era para fazer marcenarias e muitas coisas. Enfim, os apartamentos eles são alugáveis também, então tem que ter toda uma coisa mais leve, assim, que os móveis sejam fáceis de... Acho que tem que... Isso misturou com a casa do Terraville. Agora estamos numa casa, é uma loucura! Tá com emoção super divertido esse programa. Com Aí emoção. essa é a escada que a gente Uma fez da escada. casa, que está ainda sendo concluída, mas que leva para o estúdio, que eles em cima fizeram um estúdio de música. Então essa casa primeiro ia ser plana, depois eles, lá pelas Santas, no meio do projeto, não, a gente quer mesmo fazer o estúdio. Então a gente fez toda uma alteração no projeto, no meio, mas o projeto é isso, né? Casa embaixo, estúdio E o em estúdio cima. em cima. Ai, que bacana. Também virou um super quarto para os filhos, para a família, quando se reúnem. Então, Muito legal. E a mistura de materiais. Isso é Punta. Voltamos para Vamos. Punta. Tá super que as fotos tá que nem a minha vida atualmente, entendeu? A Uma hora eu tô nossa. aqui, outra hora eu tô lá. Então, teletransporte. Tá super- Tudo friamente agora é Punta, calculado. alguns detalhes, assim, mais Detalhes de essa coisa mais Punta. despojada, assim. Vamos para a próxima Agora vamos ver o que emoção. acontece. O Tcharam. foto. A A casa. casa. Voltamos Ali para o telhado, essa casa vem uma pérgola agora que eles estão fazendo e em cima aquele telhado inclinado é o estúdio de propósito por causa da acústica. Ah, aquilo que eu te Então, falava. teve um estudinho acústico e aí o nosso consultor disse, olha, é melhor que ele seja inclinado, porque vai ficar melhor, enfim. Muito Então bem. a gente, Vamos isso é passar. Punta. Volta para Punta. Tá organizada, um lá, outro cá. Um outro cá, assim, Tudo que bem. nem pode Não me passar, são desmintam, só pelo amor de- detalhes, enfim. Não me desmintam. Essa é a casa, ó, embaixo é a nossa. casa e ficou bem com a cara do que é o projeto que surgiu o estúdio lá em cima, então a gente tentou assim, né? Isso é em Porto Alegre. Isso é em Porto Alegre. No isso é em Porto Terraville, Alegre, né? no Terraville. Ainda Certo. em conclusões. Está assim, ainda em processo de execução. Agora já até, isso é Punta, voltamos para Punta, para o apartamento. Então, são escolhas de móveis, assim, quer dizer, a gente mudou um pouquinho o layout original que vinha. Era um apartamento não ocupado, né? Então, a gente tentou fazer o melhor, assim, a casa de Porto Alegre, uhul! Aham, muito bem. A gente não enjoa do projeto, porque a gente está vendo A gente está dois ao mesmo tempo. Vários, ainda em beleza. construção. Aham, Somos linhas quânticas, retas. né?
E essa escada, a gente fez uma estrutura que não apareça de cima, que vocês viram a foto, né? Para ter essa leveza, a gente queria... Porque todinho de ferro embaixo. Toda de ferro, E aí tem essa... Como diminui para o centro, eles ela fica leve. Eles não têm cachorro. Não. E cachorro tem medo, né? Eu moro no Terravilha aqui, né? E o meu cachorro morre, é um problema. A minha escada, que é aquela casa padrão que tem o furo, assim, vazada, ele entra em pânico. Apartamento de punta, veja bem. Claro, apartamento de punta, área social, área uma social. Graça. Uma coisa azul, amarela, adoro, combina com o nosso cenário, casa em Porto Alegre, o nosso estúdio. Lá de cima, o estúdio de música, também vidro duplo, a gente colocou, fez todo sim, tem tudo isso, né? Esquadrias com vidro duplo. Tu podia contar que tu fizesse o estúdio em cima, que é uma estratégia para reunir a família. O legal, assim, dessa casa, que é uma casa, assim, um casal que está passando pelaquela síndrome do ninho vazio, né? Sim. Então, essa casa é um projeto de vida para eles, de uma outra etapa de vida, mas mesmo assim, a minha cliente queria um lugar para agregar a família de músicos. Então ela entendeu que fazendo estúdio poderia ser um lugar que todos que atraísse e que virasse um programa. E aí virou mesmo, porque a vista é linda, daí dá para ver o pôr do sol, esse é o apartamento de punta. Apartamento de punta, delícia. O que a gente está vendo lá atrás? Lá atrás a gente está vendo a Mansa, que esse apartamento dá uma vista para a Mansa. Muito linda. Olha só. Muito linda. Esse é um outro quarto mais de hóspedes, assim, bem clean. Ainda estava em fase de... como é bom armário com espelho, assim, no quarto, né? Dá sempre já tem um espelho para te olhar, amplia e tudo super isso. Super gostoso. Aí agora, essa é a casa de Porto Alegre, será uma prateleira que ele queria, que a gente fez. Jesus, como é que a pessoa chega lá em cima? Chega até o estúdio. Lá em cima. Aquela escada... Ela abre? Aquela escada que a gente vê, ela tá do lado esquerdo, né? Então, na verdade, vai ter uma passarela que não foi feita. E essa escada é provisória. Essa escada é para subir, para olhar, prateleira, todos. Mas a gente achou Vai ter um lugarzinho para ficar, tipo vai ter um lugarzinho para ficar, que é o sonho do... Ele tem muitos livros, né? Olha só. Olha, até que a querida Iole Lambert está nos assistindo. Se eu não estou enganada, ela está em Londres. Que maravilha, adorei. Olha só, isso aqui é faltando as pérgolas, ainda tem uma pérgola que seria o acesso da casa. Ainda não colocaram, de ascortem, assim. Mas eu trouxe porque... Não, é interessante, a gente gosta de frente de ver a gente propostas, não vê, né? Isso é uma coisa andando, assim, né? Um projeto em andamento, assim. E é interessante que uma casa no Terravilha, a gente tem na memória outro tipo de arquitetura lá. Né? Por exemplo, uma casa diferente. Tenho há 15 anos casa lá. Minha casa é da época que era o padrão, né? Terravilha não mudava, por isso que eu tô assim, falando, tem uma outra. E aí foi interessante quando eu fiz essa casa que eu consegui construir uma crítica da casa que eu tinha, do que eu achava que não funcionava lá, do que era melhor, sabe? Que sorte desses clientes. Aí eu conversei muito com ele sobre isso, assim, só acho que é melhor tal coisa, sabe? Foi super bacana, foi um processo muito legal, assim. Isso é ótimo, porque com a vivência, né, no mesmo lugar, tu tens até a informação da incidência do sol, tudo, né? Tudo, porque tu já sabe como é que funciona, né? Coisa interessante isso, adorei. Muito bom. A gente precisa mostrar o trabalho da Graça também, eu tô super curiosa para ver. Também estou curiosa para mostrar. Eu acho que a gente vai fazer um intervalo comercial agora e retorna para mostrar o trabalho dessa moça que está aqui conosco. Depois a gente continua conversando a 3 aqui, que está muito gostoso. A gente vai ao intervalo, 2 minutinhos e voltamos com você. Até já. Voltamos para conversar com a nossa convidada, a Graça Craide. A Clarice Biagi está aqui junto conosco. Você pode nos assistir pelos canais 24 e 524 da NET, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Twitter, pelo meu Facebook. Estou fazendo uma watch party que a gente compartilha o que está vendo naquele momento, faço todo dia. Graça, me conta como é que está a tua exposição em Capão da Canoa, como é que vai ser daqui. Abra seu coração. Eu estou em Capão da Canoa, na Casa de Cultura. Pois é, conta exatamente o endereço, qual é? O endereço Paraguaçu? Ela é uma travessa. Paraguaçu. É uma paralela. Flávio Boianovski, para cima da Paraguaçu, na região onde moram as pessoas que moram em Capão. Não a parte, digamos, de veranistas. Sim, é na Paraguaçu, para o lado das montanhas. Exato.
aí sobe mais um pouquinho assim e fica entre a Rudá e a Venâncio Aires. Perto da prefeitura? Perto da prefeitura, exato. Atrás da prefeitura. Perto da rodoviária também? É, toda aquela região ali. Região ali. Essa Casa de Cultura é uma iniciativa da própria prefeitura e da comunidade. É um lugar encantador. E eu fico muito feliz de ter ido para dentro da vida dos caponenses, né? Com a minha exposição, porque o meu grande barato é conviver e corpo a corpo com o povo. Eu gosto disso, né? Conta para nós o nome da exposição e a temática. O nome da temática. exposição é A Mulher que Roubava Almas. Tcharam! Por quê? Porque eu sou retratista. O meu grande barato é fazer retratos. Eu tenho uma coleção gigantesca de retratos, porque quando eu gosto de uma pessoa, eu faço retratos. Né? E fora isso, eu estou sempre muito interessada na figura humana. E essa exposição ela é uma versão semi-pocket de uma grande exposição que eu fiz em julho nos Correios. A de julho tinha 120 retratos e essa tem 70. São módulos onde eu vou abordando diversas categorias do retrato. Então, tenho retratos da natureza, onde eu mostro minhas aquarelas, algumas tu já conheceste, de flores, passarinhos. Mostro meus gatos maticianos, que são coloridésimos. Tem retratos da morte, onde eu faço aquela denúncia de feminicídio. Retratos da solidão, onde eu mostro meus velhos abandonados nas suas janelas. Retratos do feminismo, onde eu mostro a Frida. Enfim, são várias abordagens de retratos. E falando em retrato, eu tenho uma surpresa para a senhora. Descobriu. Que bárbaro! Ai, que maravilha! Para você com amor. Ai, obrigada! Olha, gente, dá pra mostrar aqui nessa câmera? Não. Quando ela me convidou, eu disse, eu vou fazer o retratinho dela. Ai, adorei! E eu tô alegre, assim. Não, mas tu é essa pessoinha alegre. Que legal. Olha! Super bacana. Eu achei que ficou meio rosa forte demais, mas aí eu gostei. Eu gosto. Tentei abafar um pouco com o giz. Obrigada, depois eu te beijo. Vou levantar agora e vou arrancar o microfone. Mas na verdade é assim, quando eu quero bem uma pessoa, eu faço o retrato dela. Então isso é uma declaração de amor. É uma declaração de amor. Ai, que bom, adoro. Aí, eu vou colocar ele aqui, assim, ao meu lado. As pessoas estão visitando, estão conhecendo esse lugar. É um lugar de muito usufruto dos moradores de lá, porque tem muito show de música. Então, eu estou no caminho entre a porta e a música. E as pessoas entram e podem curtir, e te visitam. E me visitam. A gente tem imagens do trabalho da Graça, vamos mostrar? Se vocês estiverem em Capão, visitem, porque é uma oportunidade, né? Sim, depois a gente tem que repetir o endereço, porque e a gente na praia não sabe muito o endereço, né? Sabe mais ali tem várias, digamos, vários... Temos o Retrato das Artes, que tem Chico, Belchior, o Iberê, que tu já conheceste. De mostrar. Eles têm umas estantes já prontas. Tu chega e coloca teu trabalho. Em cima tem o Retrato da Guerra, que é um flagrante da Guerra da Síria, né? Sim. Tem um Retrato da Corrupção, que eu desenhei vários corruptos com aves de rapina. Tem o retrato da violência contra a mulher, que é ali em cima sobre o estupro. Embaixo tem os búfalos, que eu pintei retratos do campo, e bem embaixo retratos da cidade, onde eu exploro essa paixão que a gente tem pelo café. No chão eu coloco as minhas meninas mortas, eu coloco elas como elas estão nas fotos que inspiraram as pinturas, né? Certo. Essa é uma parte da exposição. Depois eu não sei se ele vai mostrar outras fotos. Vamos mostrar outras fotos, mas antes eu vou contar para ti que a Ieda Reit diz que está perfeito o meu retrato, viu só? Obrigada, fico feliz. Que legal. Então é por isso, aqui eu coloquei os meus dois segmentos. Do lado direito, as meninas que sofrem violência, então são todas com as mãos no rosto, tudo. Aquele quadro preto virou capa do livro da desembargadora Berenice Dias, sobre a Lei Maria da Penha. Isso, né? tu falaste da outra vez. E do lado esquerdo são os meus velhinhos nas janelas, que eu faço uma espécie de denúncia, tipo, nossos velhinhos estão vendo a vida coar do lado de fora das suas janelas, né? E agora, essa coisa... Eu tô com a roupa que eu vim, porque eu sabia que ia mostrar na foto.
Sim, a pessoa está em todos os lugares, A está na pessoa tela tá em e está ao todos os vivo lugares. também. Aqui Ai, que são linda os essa foto. retratos que eu participei da mostra do Elite Design no ano passado, não ano passado, retrasado, Eu ia dizer não. da ano encomenda do arquiteto Carlos Lemos, né? passado. Sim. Eu brinco que eu chamo aquele cara ali de negro gato de arrepiar, porque ele é muito lindo, né? É, né? E tem a nossa querida Pablo Vittar. É. Incrível também. Ficou muito bem o modelito na foto. Eu adotei Kaftan na minha vida porque tu mora dentro de uma roupa que não te aperta, que tu é feliz, tu não E fica precisa ser linda. magra, nem gorda, nem alta, nem baixa. É Só verdade. pode te enfiar ali dentro. Aqui é a Casa de Cultura. Tem um banner meu lá, onde eu juntei 2 retratos num só, para criar essa intrigância, né? Essa Ai, coisa. que bacana. E a Casa de Cultura é um lugar, olha, ficou uma entrada bonita ali. E a mulher que rouba almas sou eu. A Sou mulher eu, que porque rouba quando almas. tu faz um retrato, Pois tu é, não rouba, Pois é, e me tu não conta. rouba a força vital, por exemplo, da Elione. Se eu não conseguir passar essa alegria maravilhosa que tu tem pela vida, essa coisa de vibrar com tudo, o teu retrato é um retrato morto, né? Tem uma frase ótima do Degas que ele diz assim: fazer um desenho exatamente como a coisa é muito fácil. Milhares fazem, são os desenhistas. Agora, fazer um desenho pegando aquilo que é essencial, poucos fazem, são os artistas. Eu não quero me gabar, mas eu me esforço muito para conseguir pegar eu adorei, esse espírito. porque é difícil a pessoa retratada, não sei se é difícil, mas muitas vezes a pessoa não gosta. Eu já tive uns desacertos assim de ficar eu adorei trêmula. o retrato, adorei. Tá ótimo. trêmula. Não, Sabe qual é a pior coisa? Né? Quando a pessoa olha e diz Olha. assim, quem é? Aí tu morre, pega uma faca, te sim, fura inteirinho. sim. Porque o que Olha tu vai só. fazer? Eu tô um pouco mais bonita do que eu sou, mas eu adorei também Não, essa tu parte. tá muito bonita, é tu Também mesmo. adorei essa parte, É tu adorei mesmo. tudo. O sorriso dela, né? Eu acho que é o central da sorriso coisa. tá super bom. Esse olho que brilha com tudo, é isso. Né? Que bom. Muito, muito E legal. eu queria te falar da outra exposição. Sim, Eu trouxe agora um a outro gente, presente. a gente... Olha, mas tem uma foto lá contigo. São com as meninas mortas as meninas no chão, né? E eu queria mostrar só o tamanho dessa estante. Olha como E é gigante. aquele bem no centro, que tem aquele pássaro pousado. Aquele é o corrupto. Eu fiz é uma 35 quadros pintando os É corruptos. uma coisa tão incrível, É. porque tem uma aflição e tem uma coisa no... Que é a coisa da ao mesmo tempo tem uma corrupção, beleza, né? É a estética. dilapidação. Quando eu comecei a pintar essa série, eu pintava o corrupto e a ave da rapina. Mas aí, à medida que eu fui pintando, as aves foram crescendo e os corruptos foram diminuindo, porque eu acho até por uma avaliação ética da coisa, né? Eu comecei a me encantar pelas aves e me desencantar mais ainda pelos corruptos. ver. Né? Olha só. Ali é o quadro do estupro, né? Que é a Sim. mão invasora. Aham. E não para de ter esse tipo de coisa. Que A coisa, violência né? contra a mulher é uma loucura. Teu menina. trabalho está super, assim, sendo feito no momento que, infelizmente, se fala do um assunto momento quase histórico. diariamente ou diariamente. É muito triste. E ali é a coisa mais light a da coisa minha lúdica, exposição. parte lúdica, gatos, Todo mundo gosta das crianças. pássaros. Eu levei até o crianças. meu tamanduazinho, que eu fiz em arte digital, no computador. Sim. E mandei fazer um adesivo e colei. Adesivou. E em cima, meus gatos maticianos, que eu comecei a brincar com muita cor. E a minha professora de estilo, a Nico Erkovitz, falou assim, gostei muito desses gatos maticianos, Graça. Aí digo, ai, que chique, gatos maticianos. Pronto. E fiz 2 servos também. Um começou na aulinha da Mariana, que eu fiz o primeiro servo, Olha. né? Depois eu passei para acrílica e pintei esse e aquele que está atrás de mim também. Eu gosto Sim. muito de pintar bichos, desenhar, pintar. Muito interessante. Depois que eu né? descobri que eles tinham olho, boca, nariz, orelha, cabelinho, aí eu Retrato. fiquei mais relax retratáveis. para fazer. São retratáveis. São retratos, são Um retratáveis. retrato, exato. Eu adoro retrato de bicho, assim, eu acho tão interessante. Sim. E assim, eu não sei como é que, Esse quadro, eu teria que doar um quadro para o acervo da Casa de Cultura, porque ela se chama Casa de Cultura Érico Veríssimo. Então, eu digo, bom, se é para doar um quadro, eu vou fazer um Érico Veríssimo Érico só para próprio. eles, né? Aí eu pintei esse Érico. e foi bem recente, que nem o meu. Foi, assim. foi, faz Fizeste 2 eu e o Érico, assim. Eu fiz esse fim de semana. Né? Comecei sábado e Super, terminei né? domingo. Sério?
Sabe, porque eu sou. E eu estava proibida de mexer com tinta, porque eu estou tomando até remédio de asmático. Ah, é? Que me deu uma... Eu demorei... Eu fiquei Exageraste. tanto... Eu sou exagerada. Exagerada é o meu nome do meio, né? Tu sabe que eu sou. Aí eu estava assim, meio recolhida. Digo, não, eu tenho que levar o retratinho dela, né? Mas não me voltou nada, não tossi nem nada. Também não quero te causar nenhum desconforto. Aqui é sobre a minha nova série. Eu vou fazer uma série sobre feminicídio e aqui eu trouxe para ti o convite e trouxe uma moleskinezinha também que eu estou usando. Que lindo. Que é o seguinte... Obrigada. Vou abrir. Nós temos no Brasil uma estatística terrível. 12 mulheres por dia são assassinadas. E a maioria dos assassinos é maridos e ex-maridos, namorados e ex-namorados. Ó, da câmera. Eu pintei 12 homens, mostrando que é uma gama muito grande, essa dos feminicídios. O nome da exposição é Feminicidas. O machismo que mata. Por quê? Porque, geralmente, quem está assassinando essas mulheres são os maridos que não querem dar separação. Quando elas cansam de apanhar, quando elas cansam de sofrer maus tratos e pedem a separação, eles fingem que dão a separação e vão lá e assassinam essas mulheres. Quando é liberada agora, são liberadas as armas no Brasil, e hoje já são 40% das armas dos crimes de feminicídio são armas de fogo. Então eu imagino que vão aumentar muito mais. Eles matam muito com faca, com enforcamento, com revólver, com paulada, é uma coisa horrível. Mas agora eu temo que vai aumentar ainda mais. Eu espero que esteja errada, se Deus quiser. Então, eu espero que eu esteja errada, mas eu tenho que conversar sobre esse assunto. Porque é um assunto tão triste, né? É uma coisa lamentável nos dias de hoje que aconteça isso, as pessoas com informação, e nem todas as pessoas. A gente tem, talvez, uma coisa errada, mas a gente acha que esse tipo de atitude só acomete pessoas que não têm informação, que não sei o quê. Não, são pessoas que se tu olhar aquelas fotos dos retratados, tu vai ver que tem homem velho, tem homem moço, tem homem fino, tem homem com pouca instrução, com pouco refinamento. Tem pessoas de bastante idade também. Tem gente de todas as camadas socioeconômicas, culturais, de todas as faixas etárias. Ou seja, o machismo reina. E reina há séculos, minha amiga. Reina há séculos. O que acontece? Agora as mulheres estão cada vez mais dizendo, não, chega, eu quero ter a minha autonomia, eu não sou... As próprias leis, até 1988, a gente era quase propriedade do marido. Né? A Constituinte de 88 que tirou da Constituição que o homem é o cabeça do casal. Então, se o homem é o cabeça do casal, o que eu sou casada com esse homem? Eu não tenho cabeça? Então, precisamos conversar sobre isso. A gente tem tantas coisas a conversar, né? O momento é de reflexão sobre as coisas e tudo. E está acontecendo muito. De várias maneiras a gente precisa falar, né? E acho que tem que falar com um jeito, como tu fala, assim, com arte, com uma certa... tu é enfática, mas tu tem uma certa doçura, né? Tu traz uma bagagem, assim, criativa e de amor pelas pessoas que estão sofrendo isso. Sim. Isso é muito, muito interessante, não é só uma coisa raivosa. Tem gente que fala de um jeito raivoso, aí tu concorda com a pessoa, mas fica meio atônita, né? Com aquela coisa... Porque não é assim que a gente muda nada, não é com raiva, né? Com consciência, com educação, com né? A questão cultural, né? É uma questão cultural. Olha só, tu trazer uma obra de arte que fale disso, tu tá trazendo o assunto por um outro viés, né? A gente aqui começou a falar dessa tragédia no Rio de Janeiro, lá no Flamengo, da questão de isolamento e tudo isso acústico, né? E aí já pessoas reagiram, as pessoas tão ávidas por informação, por discutir as coisas de um jeito legal, assim, acho que eu não gosto de coisas, quando a coisa vira uma discussão assim neurótica, eu acho que não leva a nada. Nós precisamos ter consciência de que isso está acontecendo. Eu tive fazendo uma aula com um professor colombiano sábado passado, retrasado em São Paulo, e ele disse: o pintor tem que dizer o sim. Caso você não tenha reparado,
eu vou te mostrar uma parte da vida que está acontecendo que você não viu. Então, eu, quando trago para a arte essas questões, eu digo assim, eu quero dizer assim, caso você não tenha reparado, estão matando mulheres. E caso você não tenha reparado, essas mulheres estão sendo mortas praticamente dentro de casa. E por quê? Porque os homens que foram educados culturalmente para achar que são superiores, pensam que são proprietários delas e não querem dar separação. Então, nós temos que reconversar sobre isso. Tem que fazer um novo pacto. Nós precisamos de um novo casamento, Elione. A minha primeira série sobre isso chama Até que a Morte nos Separe. Eu acho que nós temos que parar de falar isso nos casamentos. Para não se levar a sério, né? Nós temos que ficar frase. juntos enquanto o amor nos unir. Se o amor não nos une mais, vamos nos separar e buscar novos amores. Que existem amores novos para mim, para o marido, né? Para os próprios filhos, coitadinhos que são os grandes prejudicados, porque eles vão ser replicadores dessa violência. Então, e a tua exposição aqui no Centro Cultural CE, bom, primeiro vamos dizer até quando vai Capão da Canoa? Capão da Canoa vai até o dia 28 de fevereiro. Que dia da semana uma sexta-feira. Uma sexta-feira. Tá? Então, gente, se vocês quiserem ir, aproveitem, eu estou lá. De graça para vocês. Tu vai estar lá todo final de semana? Como é que é? Não, talvez no último. Talvez no último, mas porque eu estou correndo aqui também para montar, né? Mas eu estou lá em espírito. Sim. E aqui é 7 de março? Aqui, dia 7 de março, na quinta-feira, logo depois do Carnaval. A partir das 19 horas, eu vou estar abrindo vernissagem para quem quiser aparecer. E aí vai até abril, maio? E aí vai até 11 de maio. Maio. Tá? Maio. Eu gostaria que as pessoas visitassem, que as pessoas conversassem sobre o assunto e são todos muito bem-vindos. Fico feliz se forem. Clarice, eu sempre gosto de conversar com as pessoas que vêm aqui, os arquitetos, sobre a questão do uso de obra de arte em projetos, em ambientes e tudo. Quando tu usa obras de arte em projetos, em geral essas obras vêm do acervo dos clientes ou tu chega a buscar alguma coisa para colocar? Como é que funciona? A primeira parceria que eu fiz em Punta del Este foi com uma galeria, que é a Galeria del Passeio, que a Silvia é uma pessoa super especial, que ela edita muitos autores latinos, ela só trabalha com autores latinos. Que então, bom. ela, durante o verão, ela faz uma vernissagem por semana. Toda sexta-feira inicia uma exposição que dura uma semana. Que ótimo! Então, ela vai dando oportunidade, assim, para um montão de gente. Então, obra de arte, além de ter sido fez parte da minha vida como criança, minha casa sempre teve obras de arte. Meus pais sempre tinham amigos arquitetos que eram artistas plásticos, então... Tem muitos arquitetos. Muitos, assim, amigos, vizinhos, Léo Dexheimer, eu me lembro, Zubaran, tem toda uma história, assim, que para mim... Uma geração que tu conviveu. Uma geração que eu legal. convivi, então a obra de arte, a minha tia, artista plástica também, a Yara Castro, então eu sempre, para mim... Não, natural. Não é assim, para mim eu não consigo imaginar um ambiente sem uma obra de arte, né? Mesmo que venha, e eu acho assim muito legal tu descobrir as referências da pessoa, né? Antes de propor coisas novas, vamos trazer o que tem, né? Sim. E aí, claro, busca coisas novas, enfim, mas assim... Certo. Bom, isso posto, a gente falando de arte, como a gente adora falar de arte, a gente vai se despedir por enquanto. Você fica agora com o Le Folk TV e a gente volta amanhã com mais arquitetura e design. Obrigada, Clarice. Obrigada, Graça. Obrigada. Beijo. Até amanhã. Muito obrigada pela sua companhia.